Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 27 de junho de 2025, sexta-feira, pessoal. Chegando aí próximo do final de semana, agora são 9h02 da manhã. Rapidamente aqui pelo calendário econômico norte-americano, teremos daqui a 27 minutos dois resultados ao que tange aí o núcleo do índice de preços, tanto o resultado anual quanto mensal. Então, bom estar atento aí aos resultados. Ontem tivemos as três principais bolsas todas operando aí no positivo, pessoal. Fechamento de S&P alta de 0,80, Dow Jones alta de 0,94 e Nasdaq uma alta de 0,97. Vamos dar uma olhadinha nos mercados futuros no dia de hoje. Todas as três principais bolsas operando no positivo até o presente momento. 0,42 para Dow Jones, 0,41 para S&P e 0,48 para Bolsa de Tecnologia Nasdaq. Então, aparentemente, temos um dia positivo até o presente momento. É óbvio que eventos externos podem ocasionar mudanças drásticas aí, pessoal, de cenário, mas até agora tudo caminhando perfeitamente. Ontem no diário, pessoal, tivemos uma queda no Bitcoin, acabou seguindo um caminho oposto às três principais bolsas, um recuo aí de 0,39. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, aproximadamente 107 mil dólares. Beleza? Então vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a última análise e quais são as perspectivas aí para a movimentação do preço no dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, basicamente, reduzindo o tempo gráfico, nós colocamos algumas condições, ah, evidentemente, pela amplitude da alta em que tivemos nos últimos dias, poderia, né, inclusive, caracterizar aí uma sobrecompra aqui na proximidade dos 108.300. Então, foi mencionada a necessidade, né, pessoal, de rompimento deste nível justamente para buscarmos aqui a banda da nossa resistência superior, fazendo alusão ao canal na qual estamos atuando aí com o Bitcoin. Então, de fato, tivemos algumas eminentes tentativas, né, de continuação do preço, né? Porém, houve aí a recusa por parte dos vendedores. Então, tecnicamente, a nossa condição acabou não sendo concluída, né, pessoal? Era um gatilho, evidentemente, para buscarmos, né, de fato, a proximidade aí dos 109 até os 110 mil dólares, mas acabou ficando aí pelo meio do caminho, evidentemente, fazendo aí uma eventual retração do preço, o que é bastante comum, pessoal. Foi mencionado a questão da amplitude de alta desses últimos dias, né? O preço ele nunca sobe direto, então seria uma correção natural, né? Colocamos aí algumas regiões e níveis nas quais os compradores poderiam atuar. Estávamos utilizando como referência, naquele momento, a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Naquela ocasião, se eu não me engano, estava na proximidade dos 106. E por se tratar de uma média flutuante, né, ela vai se autocorrigindo ao longo da linha do tempo. Tivemos, né, a correção da média e, de fato, houve aí uma retração por parte dos compradores aqui na proximidade aí dos 106.500, tá, pessoal? Então, muito importante aí a utilização dessa média porque nos dá uma condição bastante favorável, né, ao que tange níveis e estruturas, né, de preço nas quais a gente pode esperar um eventual potencial conflito de interesse. Então, se você não utiliza a média de 20 períodos, eu recomendo fortemente, porque quando nós não temos as marcações na proximidade do preço a mercado, a média acaba se tornando aí um grande aliado. Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, mais importante, mais conflitada essa média se torna. Beleza, pessoal? Também fizemos aí
algumas identificações, né? Com possibilidades de reações por parte dos compradores. Colocamos, inclusive, aqui na proximidade aí dos 106, fazendo alusão à abertura, fechamento e a máxima desses 3 dias. E posteriormente colocamos aí uma terceira possibilidade, que seria uma reação na proximidade da média de 20 períodos, porém no tempo gráfico diário, né? Aqui na proximidade aí dos 105 e 600. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante? A gente começa a notar uma mudança de estrutura de preço, né? Se nós tínhamos uma ascendência com topos e fundos, né, pessoal? A gente começa a perceber agora uma mudança, né, de estrutura com topos descendentes e, evidentemente, fundos também. Então, isso, querendo ou não, não é um sinal interessante para nós que estamos almejando a busca por níveis superiores de preço, mas não é o fim do mundo. Eu acredito que hoje nós teremos aí um dia D, evidentemente, porque, pessoal, nem tudo está perdido. Quando a gente analisa no atual momento, a gente vê que ainda há prevalência, né, de volume comprador aí desde ontem, quinta-feira. A gente vê que vem sobressaindo, né, o preço trabalhando acima da média. Mas, pessoal, a gente vai precisar de um protagonismo contundente por parte dos compradores, justamente para que a gente possa desmontar este início de estrutura descendente. Ou seja, geralmente às 10h30 começa a adentrar mais volume. Então seria um horário perfeito para o acompanhamento. O que que a gente vai precisar, pessoal, por parte desses compradores para desmontar essa possibilidade de estrutura que vem sendo delineada nesse primeiro momento? A gente vai precisar de bastante volume comprador adentrando, de preferência, pessoal, uma porrada para quebrar essa estrutura e justamente, né, a gente buscar aqui a proximidade dos 109 até os 110 mil dólares. Então, a gente tem essa possibilidade na mão. É óbvio que precisa acompanhar, pessoal, em tempo real. Infelizmente, a gente, nas análises aqui do canal, a gente tenta passar um briefing, né, um cenário aí que possa contemplar a movimentação a cada 24 horas, mas para quem, né, tem uma noção de análise gráfica sabe que isso é muito difícil, então a gente tenta explanar aí todas as reais possibilidades, né, destrinchar um cenário justamente para trazer mastigado aqui para vocês a informação. Então, 10h30, né, pessoal, aproximadamente daqui 1h20, é imprescindível que você acompanhe on time aqui no gráfico e, né, se for o caso, reduzir o tempo gráfico, analisar a formação dos candlesticks que estarão presentes, para justamente, né, você conseguir identificar se teremos, né, essa possibilidade de reação incisiva por parte dos compradores ou se de fato eles vão entregar aí ah, a peteca, né, e justamente manter a estrutura que vem sendo delineada aí, pessoal, em prol dos vendedores, tá? Então, acho que hoje é um dia super importante, principalmente na abertura do mercado americano. A gente percebe, pessoal, que na quarta-feira o volume comprador superou o volume de venda de ontem, então isso também é um ponto positivo. Mas a gente vai precisar de uma movimentação incisiva aqui, de preferência verticalizada em blocos, justamente para não deixar concretizar essa tentativa aí de formação de uma nova estrutura, neste caso com topos e fundos descendentes, tá, pessoal? Então tá bastante visível aqui que vem alterando a estrutura, mas a gente não pode simplesmente entregar de mão beijada para os vendedores, até porque, pessoal, temos alguns institucionais posicionados aí na proximidade a este nível, né, de preço aqui, no preço a mercado neste caso, e obviamente eles não gostam de perder dinheiro e eles vão tentar aí de todas as formas, né, uma possibilidade de continuar a movimentação. É óbvio que é difícil, mas, né, temos aí evidências, né, favorecendo, porém a gente precisa, tá, de uma movimentação
bem específica, verticalizada, incisiva, justamente para almejarmos aí, pessoal, a região próxima do 109 aos 110 mil dólares, que é os níveis nas quais identificamos uma grande acumulação de lotes posicionados no livro de ofertas. Agora, pessoal, na abertura do mercado americano 10,5, eu não tenho aí essa aptidão por parte dos compradores, né? Eu tenho ausência de volume comprador. Eu não tenho sequer aí condicionantes evidências de que teremos, né, uma reação incisiva por parte dos compradores. Aí poderemos buscar níveis inferiores novamente, né? E iremos manter aí os níveis nas quais, né, utilizamos na última análise. Basicamente aqui se mantém uma possibilidade de um pullback, né? Região próxima do 106, posteriormente na média de 20 períodos aqui no diário, proximidade dos 105,600 e no pior das hipóteses, né, pessoal? Tendo ausência de volume comprador nesses pontos, a gente pode buscar níveis inferiores e é óbvio que posteriormente a isso a gente vai colher, né, o que será deixado aí de evidência justamente para sabermos se iremos para, né, níveis mais inferiores de preço ou se de fato a gente poderá ter aí, né, uma tentativa de reação por parte dos compradores. Então, basicamente, esse é o cenário. A gente está bem próximo aí da abertura do mercado americano. É, Vamos, aguardar, pessoal, torcer para de fato a gente consiga presenciar aí tal façanha. Temos plena capacidade para que isso aconteça, né? O cenário, mesmo com a tentativa de alteração de estrutura, principalmente sendo visível aqui no tempo gráfico de 4 horas, né, pessoal? Com topos descendentes e fundos descendentes, a gente tem algumas evidências que nos favorecem ainda, porém, a gente precisa, né, de um certo protagonismo mais contundente, justamente para que não se concretize aí tais possibilidades. Beleza? Então acho que é isso em relação ao gráfico. A gente passou um cenário bastante completo para vocês, as possibilidades, o que a gente precisa de fato aí para almejar, né, pessoal, níveis superiores. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica alguma alteração mais contundente. Então, pessoal, a gente percebe a acumulação de lotes aqui próximo do 108, né, o que acaba aí, inclusive, né, dificultando um pouco a possibilidade de uma reação mais verticalizada, mas não é uma barreira expressiva, né? A gente tem uma certa acumulação, então fica no radar, região do 108, região pessoal do 109, aí sim temos quase 13 milhões de dólares posicionados, região do 110, mais 28,5 milhões de dólares posicionados, de fato uma barreira em tanto aqui na região do 110, mas acredito aí em sua plenitude a possibilidade, evidentemente, né, pessoal, concretizando aquilo que teremos que acompanhar aí a partir das 10h30, horário de Brasília, beleza? Então, vamos ver se de fato teremos este ímpeto por parte dos compradores, porque quando a gente analisa o cenário atual, vai ficando um pouquinho mais difícil a situação dos compradores, mas não podemos simplesmente jogar a peteca assim tão facilmente. Beleza? Pelo lado aqui, pessoal, dos compradores, a gente vê um livro bem diluído na região de 106, pessoal. A gente tem uma acumulação de lotes, são quase 9 milhões de dólares, então, querendo ou não, faz sentido esses lotes posicionados a este nível de preço. Tecnicamente faz alusão aqui, né, pessoal, à região na qual sabemos aí uma possibilidade de retração por parte dos compradores. Então, muito atento aí à proximidade dos 106 mil. E, posteriormente, a gente tem um livro bastante diluído, maior acumulação lá na proximidade dos 100 mil dólares, são quase 9,2 milhões de dólares posicionados. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Foi, trago aí um cenário para vocês mais abrangente, né, com reais possibilidades. Tentei fazer de forma resumida aí o entendimento do cenário. E é isso, né? Vamos acompanhar então
abertura aí do mercado americano às 10h30, ver como é que se comportará volume, formação de candle, justamente tudo isso é fundamental aí para a gente colher aquilo que, né, nós queremos. É óbvio que nem sempre a gente tem tudo que a gente almeja, mas a gente ainda tem um pingo de esperança, né, pessoal? Que a gente consiga continuar essa ascendência. Enfim, vai depender muito aí dos próximos minutos, né? Das próximas 1 hora e aproximadamente 10 minutos. E é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, pessoal. Dia 27 de junho, sexta-feira, 9h17 da manhã. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu desejo a você um excelente dia, um grande abraço e até a próxima análise.